Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a essa reunião pública convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle e que tem o intuito de debater um dos contratos de limpeza na área da saúde pública. Nós recebemos na Comissão de Fiscalização e Controle, durante todo o mês de dezembro, diversos compartilhamentos de chamados para o cumprimento de possíveis horários extraordinários ou algo que o valha para diversas serventes. E a justificativa nessas mensagens de WhatsApp seria a interrupção de um contrato na área da serventia de limpeza das nossas unidades de pronto atendimento. Isso nos preocupou bastante, primeiro, por ser final de ano, é uma época que, obviamente, nós temos um fluxo ainda maior do que já é de costume nas unidades de urgência e de emergência, mas nos preocupou também porque não seria o primeiro contrato que a gente tem se debruçado e encontrado problemas na própria feitura, nos ditames desses contratos, na gestão e na fiscalização. Mas o mais importante ainda, na ausência disso, o tipo de serviço e o tipo de relação que estas empresas que disputam esses contratos na esfera do poder público, e notadamente a gente tem sentido isso na saúde, nesse ano de 2023, a relação que essas empresas mantêm com os direitos dos trabalhadores, o respeito a esses trabalhadoras e trabalhadores, e o rescaldo que acaba remanescendo disso. A gente vem de 3 debates duríssimos, primeiro com a Kelson e Kelson, agora com outros 2, que é na área da vigilância patrimonial. O primeiro deles foi a Kelson e Kelson, mas também remanesce a preocupação com a Essence e com a Infinity, principalmente a Infinity, porque a Kelson e Kelson já, vamos dizer, tomou o rumo de casa, não é? Já verificou que, doravante, nós não permitiremos que esses contratos remanesçam e que esses prejuízos e essas violências que são praticadas contra os trabalhadores permaneçam. Então, nós vamos estar atentos a cada um desses contratos que levam recursos públicos, que são pagos em dia, e eles acumularem, essas empresas se verem no direito de acumularem débitos e desrespeitos a esses trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa cidade, e nós mantermos uma modalidade de gestão e de fiscalização que permita esse tipo de prática de incidência que, a nosso ver, é criminosa e precisa ser combatida. E que, quando a administração não o faz, se torna conivente, mais do que conivente. Por ser responsável subsidiária, se pagar mal, vai pagar 2 vezes. Se pagar para quem não deveria estar recebendo porque não cumpre com as suas obrigações, seguramente vai pagar 2 vezes. E, na verdade, quando se diz vai pagar 2 vezes, seremos nós que vão pagar, porque é dinheiro público, não é? Não é de gestão, não é de gestor, não é de administração, é do poder, é da cidade, é público. Então, nos preocupou muito as mensagens que nós recebemos em dezembro, por estarmos num período, em tese, de recesso, né? Eu não vivi recesso nenhum, mas horários diversos e disponibilidade menor aqui do plenário da casa, nós acabamos não conseguindo fazer esse debate em dezembro, mas determinei para a assessoria que já pudesse levantar a situação do contrato que estava sendo questionado ali por diversos trabalhadores. Naquela ocasião, nós tivemos a informação de descontinuidade, quer dizer, descontinuidade não, mas de desinteresse da administração no prosseguimento do contrato, porque, supostamente, a empresa não estaria dando conta de se manter o fluxo do trabalho, o número de serventes suficiente e outras responsabilidades. E esse é um dos itens que chama a atenção, né, vereador Biratã? Porque
não se descobre isso só no fim de mais um período de fazer ou não o aditivo para mais um ano. Mas esse mau serviço prestado e essa insuficiência do serviço que a gente espera que aconteça e que seja, obviamente, de qualidade, que a prefeitura, repito, paga, e é um dinheiro público, a descontinuidade somente em cima ali daquele prazo, uns 45, causou esse tipo de pressão, de busca, de procura, de preciso suprir. E, obviamente, imaginar unidades de pronto atendimento sem serviço de limpeza e manutenção é surreal, não é? Porque nós já temos inúmeros problemas na saúde pública em Bauru, agravadíssimos neste último período. Muito bem. Adentrando janeiro, nós fomos procurados. Eu pedi para selecionar algumas fotos. Algumas dessas trabalhadoras nos procuraram. Tem foto aqui da semana passada. Não é? Era horário de trabalho. Isso causou dificuldade. Elas representavam um número de 30 servidoras. Nós tivemos trabalhadoras, na verdade, não são servidoras. Esta reunião aconteceu na semana passada e nós não tínhamos mais espaço aqui no plenário para que nós fizéssemos a reunião aqui já no dia seguinte para entendermos o escopo desse contrato 11.403, assinado em 2022, e que tem origem no processo 147.157/2022, contrato para contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza hospitalar, que entre si celebrou o município de Bauru e a VS2 Saneamento e Serviços Limitada. Nós convocamos as partes aqui que a gente compreende estarem no escopo da responsabilidade na gestão desse contrato. Recebemos aqui, obviamente, a gente sempre estende o convite, já que não pode ser convocada, à prefeita Sueli Rosim, que, mais uma vez, disse que tem motivos de força maior para não participar da discussão. Mas também convocamos a diretora Aline Jimenez Fázio, que está em férias, é isso? E a secretária de Saúde, que disse que ter compromisso assumido na mesma data e horário no Departamento Regional de Saúde com gestores do município. Quem é a gestora desse contrato, Ana? A gestora é a Aline, né? Ela é diretora e gestora. Certo. Nós tínhamos aqui confirmado, depois dessa reunião que nós tivemos ali, pelo menos 5 trabalhadoras. Um fato muito surpreendente que nós tivemos nessa reunião é o fato do anúncio de uma outra empresa já iniciada. Vou pedir essas informações aqui para vocês, porque isso, inclusive, ali na reunião, era um dos problemas descritos pelas trabalhadoras. Porque iniciar numa outra sem a conclusão da anterior, porque tinha direitos pendentes, estava criando um problema de ordem jurídica e prática, e, inclusive, um tensionamento, que isso é absurdo. Eu vou, inclusive, pedir agora, por conta de todos esses contratos da prefeitura, que só se agigantam, eu estou pedindo aqui pela casa, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque, para além dessa questão do pagamento e da gestão, parece que vai se acumulando muito esse tipo de postura que viola direitos trabalhistas em empresas que estão sendo contratadas e pagas com recursos públicos para supostamente desenvolverem um serviço que deveria ser a contento, mas esse tipo de relação, nós tivemos acesso aos documentos que a empresa VS2 tensionava naquele momento ali, na semana passada, para que os trabalhadores assinassem, que era um pedido forçoso de demissão. Fora o pedido forçoso de demissão, a advertência de que, se não assinassem um pedido, eu quero pedir a conta, vai trabalhar em Jaú, em Piratininga, porque eu vou mandar vocês para outro lugar.
Esse tipo de tensão nesse relacionamento da empresa com os trabalhadores, obviamente, se deve àquele arrumar as malas, né? Então, não vou ter mais um ano, não está bom, vou arrumar a mala e vou embora. Como que eu faço isso? E nós estamos tendo esse problema pesadamente no caso da Infinity. A Infinity, além de estar trabalhando com inúmeros trabalhadores sem carteira assinada, ainda tem trabalhadores diversos que não receberam o 13º salário e tem trabalhadores sendo obrigados a parcelar folga trabalhada e trabalhando em um número de folgas trabalhadas que seguramente vai arrepiar todos os pelos do corpo do fiscal do Ministério Público do Trabalho, porque tem relações ali que vão caracterizar escravidão. Eu tenho um registro, e nós vamos trazer esse debate na próxima semana, de trabalhadoras, inclusive com filhos pequenos, sendo forçadas a trabalhar em quatro turnos seguidos. Não sei quem é o ser humano que consegue ficar para fazer uma vigilância 48 horas acordado, vereador Bira. O senhor que é vigilante também? Eu não consigo imaginar que isso seja humanamente possível. E quando eu digo que nós temos isso, eu digo porque nós já temos a frequência. Então, nós sabemos onde estava. Então, cumpre 2 turnos na UPA do Gás e depois segue para fazer outros 1, 2 seguidos em outra unidade de pronto atendimento, ou seja, trabalhando 4 turnos na sequência. Não sei nem se dá para dizer que é trabalhando, né? Porque quem que fica 2 dias virado está ficando lá. Então, para todo efeito, a gente paga por um serviço que a gente imagina que aconteça. Não é um caso só, viu? Não é um caso só, não. São vários casos, e esses casos que nós traremos na próxima semana, nós daremos nome, RG, CPF e vamos acionar o Ministério Público do Trabalho. Que uma empresa como essa não pode receber do poder público, e nós vamos questionar a gestão e a fiscalização. Porque é inadmissível imaginar que supostamente se está pagando um serviço de vigilância para as nossas unidades de pronto atendimento. Pois bem, eu vou pôr alguns áudios, porque assim, a gente faz o papel de fiscalizar, não é para ter plateia. Então, se vem ou não 5, 6 trabalhadores, pouco nos importa. O que nos importa é que o contrato está na esfera da nossa competência e do nosso dever de diligência e de fiscalização, que são as ações, os atos dos poderes, principalmente o Poder Executivo. Mas eu quero colocar 2 áudios que nós recebemos, porque também a coação acontece com o trabalhador. A coação acontece com os trabalhadores. Isso é outro fato também que nós não podemos admitir. Vereador Biratã, agride aí o bom senso. E aqueles documentos... Você chegou a imprimir aí aqueles documentos recebidos das... Se não imprimiu, vê se consegue localizar aqui para imprimir, que são os que nós usamos na última semana, na reunião com elas, os documentos que a empresa havia, de forma coercitiva, apresentado para que assinassem, ou seja, demitam-se, e aí vocês estão livres. É assim agora, né? Você não decide mandar o trabalhador embora, você manda sentar e fala, agora assina, que você vai sair. E aí aquele imbróglio, né? Você não pode começar a trabalhar numa outra empresa que você está vinculado à minha, e o horário vai coincidir. E aí vem essa tensão de bastidor, que é a pressão do mais forte sobre o mais fraco, e de pessoas que estavam ali na expectativa de receber os seus direitos. E da semana passada para essas trabalhadoras acabaram se vendo, sim, obrigadas a assinar e concordar. E concordar com o que a empresa estava fazendo, da forma como a empresa estava se colocando e os documentos que a empresa estava exigindo. Inclusive, declinando de participar. Não muda nada para nós, porque, principalmente, eu falo particularmente, né, nossa vida, nosso histórico é de defesa de trabalhadores mesmo, eu sei como funciona essa corda. Então, a gente se coloca no lugar do outro. Essa empatia não é a mesma com a máquina pública, que tem obrigação de fazer a gestão e a fiscalização, e menos ainda com essas empresas que pegam o dinheiro público e criam essa situação constrangedora para trabalhadores. Mas eu separei 2 áudios, nós mudamos a rotação para não identificar a voz das pessoas, naturalmente, porque são pessoas que já, imediatamente... Não tira nem... Esse é o problema, viu, Bira?
Nessa reunião, a gente viu pelo menos 3 casos de pessoas que há 6, 7 anos não tiram férias. Por quê? Mal termina um aqui, já se vê obrigado a entrar no outro, fica a pendência do anterior e começa a trabalhar de novo, e não tem nunca aqueles 12 meses que o 12º você vai descansar. Então, você vai criando uma situação de estresse, de assédio moral, não é, de esgotamento físico e mental desses trabalhadores. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Mas, Camila, por favor, coloca o primeiro áudio. Então, o motivo que eu tenho é que já foi tudo resolvido. Sabe, a outra firma lá, a gente conseguiu receber, a VS2, e sobre a Alfa, é uma firma muito boa. Aqui a gente está empregada hoje, já trabalhei com a Alfa, e não tenho nem o que falar. E da outra também já foi resolvido. Então, assim, não vou comparecer. Aqui você nota 2 coisas na fala dessa trabalhadora que estava quase chorando na semana passada. Primeiro, que já precisa assumir uma postura de pagar pau, vamos usar uma gíria aí, para a próxima, para a empresa que já entrou. Que a gente quer também aqui informações dessa empresa, da forma como foi contratada. Não estou aqui julgando a Alfa, nem conheço. Nem conheço, mas olha a postura e olha o clima de assédio que cria na mente de um trabalhador, que numa semana está chorando desesperado pela situação em que está, e na outra se vê obrigada a dizer, não posso participar daquilo que eu denunciei, porque a outra empresa resolveu tudo. O que resolveu em uma semana? Assinou a demissão? Abriu mão dos seus direitos? Para poder não morrer de fome, para poder pagar o aluguel, para poder se manter com comida na mesa. Põe o segundo áudio, Camila. Estela, boa tarde. Tudo bem, minha querida? Então, agradeço a sua atenção, mas a gente acabou aceitando a proposta deles, porque você sabe que a corda arrebenta para o lado mais fraco. A gente precisa de dinheiro e a gente aceitou o acordo. Nós todas que estávamos aí, as que eu sei que assinaram perto de mim, mesmo as que não estavam, que a minha parceira também aceitou o acordo. Então, eu não vou comparecer realmente à reunião, Graças a Deus não vou precisar ir, porque eu já aceitei a proposta da outra, porque, na verdade, eu fui aí não para reclamar da Alfa, Que eu já trabalhei com a Alfa, ela sempre foi muito honesta comigo, sempre me pagou todos os meus direitos. Então, eu fui aí para reclamar mesmo, foi da VS2. Mas como a gente já aceitou, então, não tem mais motivo para ir aí. Eu sinto muito, mas eu agradeço tudo que você fez por nós, nos recebeu com carinho, respeito, e você pode contar comigo sempre, principalmente para você continuar nos defendendo aí, tá bom? Obrigada, Estela, uma feliz semana para nós. Esse é um papel que eu aceito, tenho certeza que o vereador Bira aceita também com naturalidade. O de ser sparring desses trabalhadores. Por quê? Porque a gente sabe a pressão. A fala dela já denuncia a pressão sofrida e a situação a que se submeteram. Porque, no decurso de uma semana, aquilo que era razão de lamento virou acordo assinado. Qual acordo? Eu vou querer saber a lista toda desses trabalhadores da VS e qual acordo que foi firmado desses trabalhadores com a VS para poder rescindir esses contratos. Então, eu lamento que a gestora não esteja na reunião, até entendo o motivo de férias, mas nós vamos ter que conversar. Ela se mantém gestora, Porque nós queremos entender como é que se deu a gestão desse contrato. E nós vamos pedir cópia desse processo inteiro. Assim como eu estou fazendo com a Kelson, com a Infinity e com a Essenza, nós vamos querer saber. Por quê? Porque faz toda a diferença você manter uma empresa por 2, 3, 4 anos e só puxar a orelha dela no curso desse contrato. Tapinha na bunda e puxão de orelha não resolve problema de empresa que não está cumprindo com a sua obrigação. Não está cumprindo com a sua obrigação, não pode continuar. Não pode continuar. É o que nós vimos aqui com a Infinity. Depois das primeiras reuniões públicas que nós fizemos, o número de advertências, o número de glosa
de prestação de, aspas, de contas mensal por parte da empresa aumentou e muito, e, inclusive, se tornando público que a empresa sequer tem autorização da Polícia Federal. E isso motivou, inclusive, a Polícia Federal a fazer pelo menos 2 diligências nesse último mês. E, inclusive, empresas estão sendo pagas para fazer vigilância com arma não letal e não tem autorização para aquisição de arma não letal. Então, eu conversei muito com os trabalhadores desse contrato aqui da VS, que foi assinado em 22. Várias queixas da questão de uniformes e EPIs. Mas uma das principais queixas parece que você está num Ctrl-C, Ctrl-V com as empresas de vigilância. A briga pelos turnos, o número insuficiente de mão de obra. Não é? Aí você fala, prometo 50, mas eu contrato 25 e faço trabalhar em dobro. E vai criando situações, porque as pessoas têm família, né, vereador Bira? Em família. E nessa área aqui da limpeza vai ter uma presença massiva de mulheres acima dos 30, 40 anos. Mais até. Então, você tem toda uma situação social, sociofamiliar, que você tem a obrigação de levar isso em conta. Não é só pela responsabilidade subsidiária do aspecto econômico, mas por uma preocupação mesmo, a máquina pública. Você tem que ter esse efetivo grau de responsabilidade. Eu vou passar primeiramente para você, Lúcia. Lúcia, né? Ana Paula. Vou passar para você como diretora do UPA, para que você possa falar para nós sobre esse contrato e o que é que aconteceu com este contrato e como se deu esse 1 ano de prestação de serviços e como se deu a gestão e a fiscalização desse contrato. Bom dia. Esse contrato que está aqui, é ele? É ele. Tá? Você já tem cópia virtual dele ou não? Não, ainda não. A gente pode fazer para poder entregar para vocês. Faz solicitação. Por favor. Esse contrato, na verdade, não foi a gestão pública que pediu a rescisão desse contrato, como você havia falado no começo, no início. Eles solicitaram a rescisão do contrato. Eles falaram, não queremos mais. Isso foi dia 11/9, Carol, 11/9 do ano passado. Eles mandaram um e-mail para a Aline. Tá um xerox, tá o e-mail aí. Eles mandaram um e-mail para a Aline falando que eles não gostariam mais de renovar com a prefeitura. Nós questionamos se havia acontecido alguma coisa, eles não se manifestaram, falaram que não. Vou contar uma coisa para você nesse ponto, que, para mim, aí pior ainda, né? Porque eu imaginei que a gestão tinha visto, não presta, não serve, o serviço está insatisfatório. Então, estava satisfatório o serviço da VS? Não, assim, em termos, por quê? Deixa eu acabar de falar, daí você vai entender. Eles pediram a rescisão e eles não falaram para a gente questionou o porquê eles não falaram para a gente. No mesmo dia que eles pediram para não renovar, a gente fez um termo de referência e startou porque a gente falou assim, eles não vão renovar, final do ano está aí, setembro, né? E a gente tem que ter uma nova empresa. Então, foi aí, no mesmo dia, startamos um termo de referência para poder começar um processo licitatório. Bom, enfim. Nós havíamos entrado em contato várias vezes com eles. Vocês não querem mesmo continuar? O que está acontecendo? Sempre perguntando o que aconteceu. Nada, não falaram nada. Teve uma vez que um novo contratado da empresa, né, nos procurou no final do ano, que já estava tendo processo licitatório, né, e ele procurou e veio contar para a gente o porquê, que desde setembro a gente estava questionando. Ele falou assim, olha, a empresa não quer mais renovar com vocês, por quê? Porque vocês estão glosando nota nossa. Se vocês não glosarem, a gente continua. Eu falei assim, amigo, a Aline falou para ele, não tem como a gente fazer isso, a gente tem que fiscalizar o contrato. Né?
falta a menina, vocês têm que repor a menina. E vocês não estão repondo. Então, a gente glosa a nota e paga proporcional. Ele falou assim, mas é que, assim, vocês estão entrando em contato... Era uma enfermeira que a gente entrava em contato, eu não me lembro o nome dela, você lembra? Me fugiu o nome dela no momento. E essa enfermeira, a gente não estava conseguindo contato com ela, porque ela que via uma reposição. Então, não ia a menina trabalhar, ficava só uma trabalhando, a gente glosava a nota. Eles não queriam isso. Aí eles falaram assim, então tá, vocês não podem parar de glosar nota. Não, lógico que não. O dinheiro público, né? A gente tem que fiscalizar. Aí eles foram propor deles darem a mão de obra e nós darmos os produtos de limpeza. E é uma coisa que a Juliana, do Compras, falou assim, não, a gente não pode, e até mandou para o jurídico para consultar, que não pode. Por quê? Porque está tudo num contrato só, o produto de limpeza e a mão de obra. Não tem como separar isso. Aí eles falaram assim, então tá, a gente não vai continuar e a gente participa do processo licitatório. Se a gente ganhar, tudo bem. Ponto, morreu aí. Eles solicitaram, dia 11/9, que não queriam mais, e depois, no final, em dezembro, falaram para a gente que era por causa das glosas. Mas não existe isso, eu ficar pagando uma nota cheia de um serviço que faltou funcionária. Entendeu? E foi isso. Quantas glosas tem esse contrato de 1 ano? De cabeça, não sei te falar. Mais de 10? Não. Mais de 5? Provavelmente, acho que uns 5. Porque o que... Pega o microfone, por favor. Qual que é a sua relação com o contrato? Se apresenta, por favor. Eu sou Carolina, sou enfermeira, sou chefe de seção do departamento de urgência e eu auxilio as meninas a fazer toda a fiscalização do contrato. Eu recebo as notas, todos os documentos. Então, eu que acabo relacionando, junto com a gestora do contrato e com a substituta, toda a documentação. Sempre quando havia... Eu recebo das unidades de urgência, no final do mês, as faltas, as avaliações. E no contrato nós temos o registro da frequência também ou não? Aí na gestão? Não, eu tenho isso. Fica lá na unidade. Isso. Aí eu peço para elas, se durante aquele mês houve falta, que elas me enviassem, e aí eu envio para a empresa. Tal dia teve falta, nós não vamos. Eu gostaria que arrumassem como que chama? Eles mandam para a gente um documento para a gente autorizar para emitir a nota. E aí eu pedia para arrumar esse... Não é a nota, fugiu. É um relatório de quantos serviços eles prestaram para eu conferir e eles fazerem a nota em cima daquilo. E eu pedia para tirar, tal dia não foi funcionário em tal unidade, gostaria que você refazesse esse documento para eu checar novamente para a emissão da nota. Então, durante o período que eu fiz isso, eu acho que pelo menos umas 5 vezes eu... O que a Ana Paula está chamando de glosa, você pegava o relatório e você pedia para abater os dias não trabalhados e, na sequência, você liberava o pagamento? Não. Eu pego esse relatório, confiro. Nós estamos pagando, vamos supor, 30 dias de tal funcionária da UPA Geisel. A tal funcionária só foi trabalhar 28 dias, então eu não vou pagar esse valor. Eu gostaria que você refizesse esse relatório, colocassem as faltas e abatesse no valor. Porque eles mandavam... Certo, mas aí... Só um minutinho, Ana. Mas aí, Carolina, né? Isso. Aí, na sequência, ele abatia os dias faltosos, e aí a sua postura e da gestora era o quê? Libera para pagamento com o abatimento. Isso. Eu falo, aí você faz a nota descontando esse valor, porque eu não vou pagar o valor, o dia não trabalhado. Essa parte eu entendi. Eu quero entender se em algum momento dessas 5 vezes ao longo de 1 ano resultou em algum outro tipo de postura que pudesse ensejar a punição à empresa. Chegou aí para o jurídico essa postura reiterada da empresa de faltas? Porque falta na unidade não é só o abatimento na nota para pagar. Faltou limpeza na unidade, é um transtorno na unidade. Então, do ponto de vista do interesse da saúde pública, a empresa já começou a apontar
indícios de descumprimento do Na contrato. verdade, nunca ficou sem a limpeza. Sempre tinha uma, por exemplo, eram duas, faltava uma cobria, né? Assim, sem limpeza não, mas com uma sobrecarregada. Empresa insuficiente, porque se uma desse conta, não precisava pagar duas. Então, mas assim, no jurídico nunca foi parar esse contrato ao longo de um ano. Everton. Bom dia. Bom dia, Estela. Eu queria que você falasse para nós do aspecto financeiro. Esse contrato com a AVS, ele durou um ano. Isso. Em um ano, o que nós temos aí de apontamentos de valores pagos e se teve algum tipo de... Teve algum mês que foi muito destoante do outro, os valores pagos ou não? Essas glosas apontadas por ela ficou só ali na esfera da finanças, quando chegou para você já... Igual ela falou, bom dia, Estela, bom dia, pastor Bira, bom dia a todos que nos acompanham. Quando eu acredito que nós, através desse relatório, a emissão da nota ela já vinha no valor correto. Então, não existia nenhum abatimento, ele não refazia a nota, ele mandava esse pré-relatório para você dar autorização para a emissão da nota. Então, quando chegava para finanças, já chegava a nota atestada que aquele valor era o correto. O contrato ele teve início, né, dia 29/12 de 22 até 29/12 de 2023. O valor contratado de R$ 1.270.000 reais nesse período de um ano e o valor liquidado de R$ 1.137.000. E tem uma nota agora relacionado ao final do ano pendente, que a gente tem que só fazer um ajuste, porque como o contrato ele ia até dia 29/12, eles colocaram no corpo da nota que o serviço foi prestado até dia 31. Então tem que fazer essa correção para a gente fazer o pagamento dessa nota. Ela está voltando para a saúde solicitar. Como ele emitiu essa nota em janeiro, ele consegue fazer a reemissão. O valor de quanto? Valor de R$ 105.895,79. Que é o valor médio que foi pago por mês. Por né? mês. Por mês. A gestora, nesse momento, nisso que essas trabalhadoras passaram, que é muito parecido com o que acontece com os da vigilância patrimonial, você tem informação, Carolina, se houve algum tipo de intermediação, de discussão sobre essa realidade da rescisão trabalhista com esses trabalhadores ou não? Do ponto de vista dos direitos no contrato, quais os itens eram fiscalizados efetivamente para poder liberar a nota? Todo mês eles mandam para a gente via e-mail o recolhimento dos impostos, né, o FGTS. Mas eles mandam dos trabalhadores de Bauru ou fazem o mesmo que os da de vigilância Bauru. faz? Não, só de Bauru. Eu tenho a lista de todos Então, você os tem a lista de todas as funcionários. trabalhadoras? Tenho lista de todos os funcionários que eu cobrei. Antes de eu começar a ajudar as meninas nessa parte de fiscalização, eu conversei com o jurídico, pedi orientação, que documento que eu tinha que, certidão que eu tinha que sempre ter. Então, eles mandaram lista. Eu tenho um checklist que todo mês eu checava. Então, tudo lá, nominal, além do olerite, o comprovante de depósito na conta de cada uma. Então, eu tenho tudo isso relacionado na pasta que eu tenho no computador em relação a Mês a mês. essa empresa. Isso. E agora, na rescisão? Na rescisão, eu voltei de férias na segunda-feira, né? Eu retornei das férias. E aí, como o contrato encerrou, dia 9 foi o último dia, e dia 10 começou a empresa nova, eu pedi para eles todas as rescisões contratuais, aviso prévio, tudo documentado, para eu poder anexar no processo, deixar tudo certinho, para ver como foi realizado e quando foi realizado. Nesse meio termo, Isso você pediu no dia por escrito? 16, pedi via e-mail. Está aqui também no Eu sugiro que somente após tudo isso verificado é que se libere essa última nota. Eu Já coloquei, vamos evitar problemas desde já. eu Inclusive, coloquei, porque pode caracterizar-se aqui, e isso que eu estou dizendo, eu realmente vou fazer. Já até pedi para a assessoria que peça o agendamento de reunião com o Ministério Público do Trabalho. Essa lista de trabalhadores será fundamental, porque se algum... Vou dar um exemplo para você. Não sei se na carteira digital estava anotado ou não, mas tinha trabalhadoras aqui nessa reunião da semana passada que assinou o contrato devidamente um mês e pouco depois de começar. Um ano depois, a responsável pela empresa ainda não tinha pego o contrato dela assinado.
Estava com ela. Estava em mãos aqui na reunião. Eu fotografei, registrei, então sei quem é. Compreende? Pode não ter buscado o contrato por uma negligência, mas é difícil. Assina uma carteira eletrônica de trabalho, mas você não tem a cópia dos termos do contrato com esse trabalhador, que pode ter uma contaminação, um acidente ou algo do gênero. Acho estranho, porque a carteira eletrônica ela é simplificada. Os detalhes do seu contrato de trabalho vai estar no contrato mesmo de trabalho. E essa trabalhadora ainda estava com o contrato aqui. Até amassadinho e sujo 1 ano depois. Nesse documento que eu fiz, eu coloquei assim que eu precisava receber, então, os documentos referentes à rescisão contratual, os devidos pagamentos formalizados e também em relação ao aviso prévio. E que eu ia aguardar todos esses documentos para poder encaminhar a nota fiscal à Secretaria de Finanças para pagamento. Então, esse documento eu fiz. Não libere, porque os problemas só se agigantam quando libera até o último valor em tese devido para a empresa e que ela pode estar em débito com o trabalhador. E aí, no dia 16, nós recebemos no departamento também uma reclamação de uma chefia de unidade, da chefia da UPA do Geisel, uma reclamação de funcionária falando em relação ao aviso prévio, né, que eles estavam pedindo para fazer a rescisão. E aí ela descreveu toda essa reclamação e eu fiz uma notificação para a empresa solicitando os apontamentos e o que ocorreu. E eles me responderam no mesmo dia que eles estavam encaminhando para o responsável para poder me mandar, que eu pedi com brevidade para eu poder mandar para o jurídico em relação a toda essa parte do que elas estavam sofrendo na unidade. Elas me mandaram, inclusive, uma cópia... Anexaram cópia do documento que as meninas tinham que preencher. Estavam. Então, eu coloquei tudo isso no documento e fiz uma notificação. Que é muito parecido com o tipo de pressão assediosa que a Infinity faz com os trabalhadores que não quer cumprir FTs desordenadas, uma depois da outra. Então, rua, assina aqui. E põe outro no lugar, que eu tenho casos de vários trabalhadores que estão trabalhando desde novembro sem registro em carteira. E está lá nas nossas unidades. Sem carteira, sem arma, sem CNV. Então, esse detalhe é tudo. E essa preocupação também tem que ser nossa. A subsidiariedade, na minha avaliação política administrativa, não é só financeira, que já é um prejuízo para o erário quando tem que pagar de novo, o que já pagou. Mas essa questão dos direitos é um absurdo. É muito triste você ver grupos de pais e mães chorando porque não recebeu e trabalhou. É muito triste. E a gente viu isso aqui. Pais com filhos especiais pequenos, sendo tirados da escola, porque estava na escola particular do lado da casa. E aí, no 4º, 5º mês, sem pagar, a escolinha deixa de atender, não renova a matrícula, agora no final do ano, aluguel. O que eu vi de ordem de despejo nesses últimos 6 meses é absurdo. E é uma realidade que vinha acontecendo e se perpetuando por conta desses contratos, em que a empresa vem, se locupleta, né, recebe, está tudo bem, mas o trabalhador que fica a ver navios. Bom dia a todos, doutor Vitor, Everton, Ana, Juliana, Carolina. Obrigado, presidente, pela deferência. Tenho consulta médica, vou sair daqui a pouco. E obrigado pela palavra. Eu sou solidário a essas pessoas, o doutor Vitor sabe disso. Quantas interpelações nós fizemos sobre a questão dos contratos. Sabemos que contratos eles têm os seus pormenores, que a gente simplesmente não chega e fala, não quero mais você. E a gente sabe toda a implicação que existe na parte jurídica e que pode até atingir o erário público, que é nossa preocupação. Mas, na ponta disso, nós temos esses servidores, que não são servidores, né? Estão servidores por um contrato, mas são trabalhadores desses pontos tão críticos. E a gente sabe que é um número reduzido de pessoas. A gente sabe que não são milhares, não são centenas, são números bem reduzidos e que
acabam sendo vítima desse tipo de predador. Para mim, essas empresas que fazem isso são predadores. A gente conhece outros contratos que funcionam e funcionam bem, com todas as suas os seus pormenores respondidos e os seus pormenores cumpridos. A preocupação da vereadora Estela é minha também, e creio que são de vocês, que são servidores públicos. Eu tenho a certeza absoluta. A minha esperança é que, após essas discussões que nós estamos realizando ao longo desses meses, elas produzam algum tipo de ação, né, doutor Vitor, que possa evitar que essas empresas façam isso. A gente sabe que, à medida que eles foram provocados, Carolina, eles vão te dar documentos. A que custo esses documentos chegaram é que é o problema. E a gente sabe, está falando de pessoas que talvez estejam à margem do mercado de trabalho, são pessoas que não têm a sua qualificação. E qual é o trabalho? É serviços gerais, são aqueles que garantem, pelo menos, a comida na mesa. E isso machuca, acho que todos nós, né? Acho que isso fere a nossa dignidade como seres humanos, porque não é possível que uma empresa, e eu tenho certeza que eles tentaram entrar dentro da forma da lei, só que precisam cumprir as suas obrigações. Propor que o poder público faça parte do contrato aí é absurdo. Você contratou mão de obra e produto de limpeza. Chegar lá para o doutor Vitor, para a Ana, e falar, olha, agora a gente quer o produto de limpeza. Isso é absurdo, doutor. O senhor me desculpe, eu sei que os senhores pensam isso. E a ideia, a intenção aqui dessa comissão e da Câmara é justamente afinar, fazer com que isso não aconteça mais, para que isso deixe de ser uma prática comum. Então, eu tenho minhas reservas quanto à terceirização, não só como servidor público, mas como ser humano. Ser humano. O que a vereadora Estela disse aqui sobre contratos de despejo, ações de despejo de pessoa que estava trabalhando. Se ele estivesse em casa esperando a rescisão, está tranquilo, mas o cara está trabalhando. A pessoa está lá na expectativa de que essas 48 horas ou 24 horas, que já é absurdo, aqui a gente trabalha 12, descansa 36, quando esse prazo é reduzido, a gente é remunerado e também goza do descanso, mas, infelizmente, eu espero que essa lei 14.133 ela possa trazer algum tipo de freio, né, doutor Vitor, porque tem todos esses freios e a gente vê quanto desvio ainda acontece. Então, eu sou solidário nas fiscalizações, como a vereadora Estela, muito mais diligente do que eu, mais capacitada, inclusive na formação, mas os nossos objetivos são os mesmos nesse sentido. É que o poder público também tenha o seu erário garantido, tenha a sua parcela nesse contrato garantida e prestar um bom serviço, porque é inadmissível uma unidade de saúde não ter limpeza, que é o mínimo da gente de casa. Em casa, a gente faz isso e a gente não trata doente, né? Famílias que podem estar diretamente afetadas por contaminações e tudo mais, na hora de receber o seu soldo, né, seu salário, ter a negativa ou até mesmo um assédio desse tipo. Olha, você peça a sua conta, porque eu não vou te mandar embora. Desculpe, eu sei que vocês não compactuam com isso. Tenho absoluta certeza disso. E a gente quer, nessa reunião e em próximas reuniões, equalizar isso, para que não aconteça. Só isso, e agradeço a participação, vereadora. Bom dia. Vereadora, por gentileza, eu queria pedir a palavra. Primeiro, dar bom dia à senhora, bom dia ao vereador Bira, parabenizá-los por essa fiscalização. Eu entendo que realmente é o papel do vereador, é muito importante essa combatividade. Mas eu queria, muito embora eu estou
Secretaria de Negócios Jurídicos há uma semana. Então, a contratualização, eu realmente não posso aqui tecer qualquer comentário. Mas eu posso falar do tempo que eu estive na saúde. A gestora do contrato, a Aline, bem como a Carol, bem como a Ana Paula, elas foram extremamente zelosas, mensalmente cobrando da empresa aquilo que o contrato pode cobrar, porque, na verdade, a contratualização deixa também o poder público um pouco engessado. O senhor falou da nova lei, a 14.133 de 21, que, na verdade, foi uma reformulação da 8666 de 93, e continua impondo ao poder público a contratação pelo menor preço, seja de bens, seja de serviço. Então, o menor preço ainda prevalece. Então, e aqui eu quero aproveitar e parabenizar também, testemunhar o trabalho que a Juliana está fazendo lá no Compras, fazendo reuniões, pedindo para o sindicato orientação, sindicato dos vigilantes, pedindo orientação como criar um termo de referência que consiga tirar essas empresas aventureiras. E ela, eu acompanhei aí o novo contrato, trouxe aí a tabela do Carditec, na qual são feitas as planilhas abertas. Então, tem sido feito um trabalho, então eu quero aqui testemunhar o trabalho dos servidores. Os servidores do município são extremamente zelosos. A gente vê. Só que existe o problema da lei, o poder público ele é engessado. O que ele pode fazer? É o que Ana Paula colocou. Ela pode glosar a nota, ela pode multar ou rescindir o contrato. Mas, para rescindir o contrato, como o senhor mesmo falou, é um serviço essencial. A limpeza ela é essencial, a vigilância também é essencial. Então, a interrupção pode não, com certeza, vai gerar prejuízos irreparáveis. Então, o que pode ser feito dentro do contrato, dentro daquilo que nós chamamos no direito, e a vereadora ela é advogada, que é a pacta sunt servanda, então, aquilo que está dentro do contrato, isso tem sido feito. Aquilo que a municipalidade, sempre pedindo orientação da Procuradoria do município, na qual aqui também testemunho a alegria que eu estou de poder estar trabalhando junto com os procuradores, na qual o tempo que eu estive aqui, para mim foi uma graça poder aprender aqui com a doutora Marisa, nos seus pareceres extremamente robustos, técnicos. Então, para mim, tem sido uma honra estar ali do lado deles. Então, o que pode ser feito dentro da parte contratual, isso tem sido feito. Mas existem os limites legais. Então, eu só queria aqui fazer esta observação. Tá? E agradecer aí essa provocação, que isso faz até com que as servidoras fiquem ainda mais alerta. Tá certo? Bom dia e obrigado. Doutor Vitor, eu vou preferir não emitir qualquer opinião sobre a sua passagem pela Secretaria de Saúde, até porque eu tenho discordância do que aconteceu lá até agora. E 2 pontos fundamentais do que aconteceu, e que, inclusive, é alvo de manifestação do Conselho Superior do Ministério Público, e que marcou demais, para mim, negativamente, é a destruição da equipe de compras, com transferências compulsórias, abusivas, a monopolização da comissão de licitação, agora que será freada por conta da nova lei federal que passa a vigir. De qualquer maneira, como o assunto aqui não é esse, eu vou me abster de aprofundar. De qualquer maneira, eu tenho uma discordância também quanto à questão contratual. E eu espero que o jurídico, que terá papel fundamental nisso, não perca e resgate todo o acúmulo feito em 6 reuniões anteriores, onde o doutor Gustavo Bugalho participou, e eu, que tenho muitas críticas à postura silenciosa, em alguns momentos até letárgica, do doutor Gustavo, nas reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle, para debater a questão da vigilância patrimonial, os contratos e os editais, eu tenho que elogiar, que foi uma postura proativa, de buscar entender, ler e construir
perspectivas, inclusive, do ponto de vista jurídico, para melhoria, não só dos contratos, mas também da gestão e da fiscalização. E aí eu queria aqui dizer que eu não concordo que a principal parte que leva esses contratos a ser fálicos seja o termo de referência, que, claro, sempre podem ser melhorados. Mas eu não creio que esse seja o principal problema. O principal problema é o que nós diagnosticamos aqui nas 6, 7 reuniões públicas anteriores, e se refere ao contrato, à fiscalização do contrato e à gestão do contrato. Essencialmente. Porque tem itens no contrato e no termo de referência que ninguém se atentou. Como é que a Infinity, por exemplo, pode ter assinado um contrato, ter homologado a sua participação num certame licitatório, se ela não tem o alvará da Polícia Federal, que é o órgão de controle para porte de armas não letais? Ainda estava tramitando. Sem apresentação desse documento, não podia ter sido homologado nem ter dado início de serviço. Como é que a Infinity... Esse contrato, vereadora, da Infinity, ele é da educação. Então, a saúde não teve nenhuma participação nesse contrato. Não, tem sim. De que forma? Ó, nós discutimos aqui, eu sugiro, inclusive, que você resgate. O problema dos contratos não é só a saúde. Não, mas É da especificamente... máquina. E a CNJ não é da saúde. Especificamente É que você da tá... Infinity. Eu estou na Secretaria de Negócios Jurídicos há uma semana. Percebi. Mas eu posso falar com relação à Infinity. A Infinity não tem nenhuma relação com a saúde. A Infinity é um contrato Não, mas da como que educação. você chegou faz uma semana. O fato de não ser da saúde me admira que você já esteja por dentro, então, da Infinity. Como que você estava acompanhando a Infinity, se a participação da saúde é mínima? Porque é público. A situação da Infinity é pública no município. E eu estou aqui no Mas isso município não de Bauru há justifica, 10 você- meses. Faz 10 meses que eu estou aqui. Tá. Por várias vezes eu já vim aqui e assunto Infinity esteve na pauta. Talvez a senhora não se recorde, mas eu já vim aqui eu não outras convoquei vezes. você, Sim, você deve ter vindo acompanhando a quando Júlia. falamos da... É que eu não fico aqui no plenário, eu fico ali sentado nas cadeiras. Não, mas sim. quando foi falado... Quando eu convoco, eu chamo para sentar aqui. Por isso que eu estou dizendo, eu nunca te convoquei. A Júlia senta aqui, eu não sento, eu fico aqui sempre do lado de Não, fora. quando convoca, aí vem aqui. Não dá para a gente convocar um servidor e sentar na galeria. Então, eu estou dizendo, você sentou na galeria porque você se sentiu um acompanhante da secretária. Sim, eu vinha para convocado, você saber vinha o que pra estava cá. sendo falado aqui. Eu penso que é importante. Então, o que acontece? O nosso problema com a Kelson acabou se estendendo e nós viemos aqui 2 ou 3 vezes, até mais do que 2 ou 3 vezes. E uma das vezes até nós falamos sobre aquela ação de pagamento direta pela própria prefeitura, que é isso que tem sido feito. Não sei se a senhora se recorda. Mas, todas elas, isso foi discutido, desde a isso glosa foi- para segurar os isso, recursos, exatamente. e depois Então, o mecanismo de como pagar. Isso Então, foi a isso foi Constituição. discutido e, por várias vezes, já foi falado, e estava até o secretário de Educação, sobre a Infinity. Então, a Infinity é uma situação da educação e não da saúde. Foi um processo licitatório... A saúde não tem vigilante da Infinity? Tem, porque foi cedido em razão do fato da Kelson ter saído. Então, a saúde Mas tem. a contratualização não foi feita... Não foi e- só por isso, Vitor. Não foi só por isso. Você já leu o contrato da Infinity? Não, porque eu não tenho acesso. Então tá, então não vamos discutir a Infinity hoje. Eu sugiro que você leia, Tá. que você vai ver que tem a saúde. Não, mas eu só quis fazer Postos essa observação. fixos. Postos Os fixos. postos e etc. foi tudo contratualizado pela educação. Não. Apenas estão cedidos porque hoje a saúde está num processo licitatório para contratar... Eu estou acompanhando. Sim, exatamente. E lembrando, Estela, que a Juliana é servidora também, servidora do quadro municipal. Então, ela foi lá para a saúde, mas não houve um desmonte. Houve. Isso Houve, eu concordo, e o Conselho Superior do Ministério Público também concorda. Vamos aguardar, né? Ah, Aí não tenho a gente dúvida. vai saber Sem dúvida se nenhuma. houve ou se não houve alguma É. irregularidade. Foi arquivado aqui, o Conselho mandou voltar para isso, né? Tanto que depois, na sequência, nós denunciamos 3 direcionamentos do contrato que também são alvo de inquérito no Ministério Público local, Na saúde? na saúde.
3. Se você não tem o número, eu vou passar para você, porque seguramente vocês já foram lá. Porque eu já fui ouvida 2 vezes, ainda tem uma terceira para ser ouvida. Mas isso é um assunto que não tem a ver com a não tem a AVS ver hoje. com a pauta. Mas eu queria aproveitar que você está falando aí, agora faz uma semana que você assumiu lá, e eu queria te perguntar o seguinte, primeiro para a Ana, e depois eu vou fazer uma pergunta para você, Vitor. Ana, quando está terminando o contrato, se vai ou não prorrogar por mais etc., há um período, eu creio que de 4 meses, 120 dias, para manifestação, tanto a prefeitura ir atrás ou a empresa se manifestar para poder dar tempo de um novo certame? Tá. Quem é o responsável quando chega esse prazo, esse decurso temporal, para fazer a manifestação de um determinado contrato no escopo da secretaria? Quem é o responsável para fazer essa manifestação? É a secretária, é a gestora do contrato, é o diretor da divisão, do departamento? Quem que faz os atos iniciais preparatórios para consultar a empresa e formalizar esse processo? Se ela quer continuar ou não, é o gestor do contrato. É o gestor do contrato? Do contrato. Tá. Nunca é o jurídico. Olha, Isso é competência do jurídico? Já foi em algum momento? não. Não, né? Enquanto eu estive ali, não. A Certo. gestora do contrato, que a gente tem certinho no departamento, quando vai findar cada contrato, a gente entrar em contato antes, ver se vai renovar. Nesse caso dessa empresa, SV2, eles formalizaram antecipadamente. Sim, não. porque pode ser uma parte ou outra. A minha Sim. preocupação na esfera pública. O papel é do gestor, que aí vai contatar o secretário da pasta correlata. É isso. Em tese, é isso. Sim. Everton, você tem experiência nessa questão que eu estou falando? Porque eu quero fazer uma pergunta para o Vitor, mas eu queria ouvir antes você, que está aí na máquina pública há bastante tempo. Quando chega no prazo ali prudencial para se requerer da empresa contratada, se ela tem intenção de permanecer, caso a prefeitura queira manter o contrato, esse papel é de quem? É do gestor do contrato? De provocar A empresa contratada. Sim. Falta 4 meses para vencer o contrato da empresa X. É porque normalmente nos contratos tem a opção de interrupção dos dois lados, tanto do contratante quanto do contratado. Então o gestor, se deixar em cima da hora, por exemplo, se tivesse feito isso um mês antes, não teria como ter outra licitação, e aí o serviço ia ser descontinuado e poderia ser um caos. Então o gestor tem que realmente fazer esse acompanhamento, e pelo menos num prazo aí de 90 ou 120 dias, 3 ou 4 meses, questionar e já dá andamento já no aditivo, caso seja de acordo dos dois. Inclusive por conta da precificação, né? O que aconteceu lá com os geradores. Aí tem a previsão legal aqui, normalmente, de reajuste pelo IPCA, que aí também o contratado tem o direito de fazer... Você tem quantos anos de prefeitura? 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos, a continuidade ou descontinuidade teve origem no jurídico? Só se for contratos relacionados ao jurídico, né? Não sendo, não, né? É cada pasta com seu... Não me recordo. Pode ter tido algum caso, às vezes, da porque eu da também não me secretaria recordo. inicial. Eu não Estou me perguntando por isso, porque eu também não me recordo dessa possibilidade. E, para mim, também, do ponto de vista da prudência, inclusive da legislação, gestor e secretário. O gestor provoca e dialoga com o secretário. Até porque, por exemplo, o jurídico, finança, a própria administração ali, pelo fluxo, às vezes, de contratos, de situações, seria impossível, às vezes, ali a gente conseguir fazer toda essa gestão. Por isso que, às vezes, existem os gestores mais específicos, né, de cada contrato, para poder fazer o acompanhamento, a gestão, igual essa parte das faltas aí, da forma que foi passado, é o correto, né? Você verificou, se não trabalhou, não tem por que pagar, tem que ocorrer o desconto, assim como se não entregou parte da mercadoria e está na nota, tem que ser devolvido, então... Mas a continuidade do contrato, também, ali, também. Eu o entendo. Gestor vê que chegou o prazo prudencial, avisa, se manifesta diante da empresa e fala com o secretário. É claro que, às vezes, pode ocorrer denúncias. Sim. Né? E aí, um diretor de departamento, um diretor de divisão, que, às vezes, nem é o gestor, pode interferir, né? Porque, às vezes, tem alguns casos, às vezes, tem substituição de gestor no meio do período, também do caminho, a pessoa ainda está ali tentando entender o contrato, e, às vezes, pode ocorrer de perder o prazo de uma renovação. Isso está todo mundo sujeito, às vezes, a acontecer.
Certo. Passa para o doutor Vitor para mim, por favor. Vitor, nessa uma semana que você está lá, alguma orientação diversa para algum procurador, alguma divisão no tocante à continuidade ou descontinuidade de contrato em qualquer uma das áreas da gestão? Não entendi. No caso, Vou repetir. eu como secretário, Porque fazer segundo o novo alguma secretário tem orientação? alterações. Assim, não é comum, isso não está no escopo da legislação, mas eu estou perguntando, nesta uma semana à sua frente da SNJ, alguma mudança de orientação Jamais. no seguinte ao envolvimento dos procuradores, qualquer que seja, em relação à continuidade ou descontinuidade Jamais. desses Deixa eu contratos? explicar uma coisa para a senhora, vereadora. Eu tenho uma formação jurídica e eu entendo que a Procuradoria ela é independente. Eu não consigo, eu como secretário, tecer qualquer comentário no sentido de orientar um procurador municipal, pela própria capacidade dele e pela investidura dele no cargo de procurador do município. Então, não cabe a mim tecer qualquer comentário com relação a isso. Porém, eu já vi pareceres de procuradores na qual, isso quando eu estava na saúde, e posso lembrar especificamente naquele contrato de alimentação com a residência terapêutica. O que aconteceu? A empresa teve alguns problemas de entrega, foi notificada algumas vezes, e a Procuradoria, através do procurador, fez um parecer na qual não fosse renovado o contrato em razão das notificações. Ou seja, a Procuradoria, no seu parecer, entendeu que o contrato não estava sendo atendido conforme as suas cláusulas. Então, o procurador ele tem essa competência, sempre que é feita uma renovação, é necessário o parecer da Procuradoria. Ele pode tecer no sentido favorável ou no sentido desfavorável, quando o procurador entende que as cláusulas contratuais não estão sendo atendidas pelo contratado. Então, essa é uma competência da Procuradoria do município de Bauru. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vou fazer uma pergunta objetiva. O processo da Infinity, que eu estou indo buscar cópia daqui a pouco, porque eu pedi na semana passada, a Infinity e a Isensa, vou buscar cópia dos dois. Você tem lembrança qual é o procurador que está encarregado do parecer da Infinity? Não sei te dizer. Tá ok. Ana, eu vou precisar de cópia, capa a capa, por favor. Aí está a lista dos trabalhadores. Então, eu queria pedir também isso, e que o e-mail está, né? Da manifestação da empresa no declínio, está aí, né? Os e-mails trocados quando das glosas também estão aí todos no processo. Onde que vão estar os e-mails das glosas? Eu acho que seria de bom tom nos processos todos. Sim. Até porque, se eu pego esse processo e não tem nenhuma glosa, eu vou achar que essa empresa é ímpar. Ela não é. Né? Então, se você puder acrescer, eu acho que deveria fazer parte integrante do processo, as glosas. E eu quero cópia deles também, tá? Então, vou pedir isso para vocês fazerem, aí vocês me avisarem, se vocês puderem providenciar isso para segunda-feira, amanhã é sexta. Amanhã nós temos outro assunto aqui para tratar, então amanhã não vou estar nesse assunto, tá? Agradeço. E estou subindo para o jurídico para buscar cópia desses dois processos. Everton, obrigado. Vitor, Ana, Carolina e os demais. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião pública às 10h33.